A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, a gente vai ficar para a glória de Deus. Nós temos que confessar o pecado a Deus, nós temos que pedir a Deus que nos perdoe o nosso pecado e deixar de fazer aquele pecado, porque se nós pedir perdão para Deus e continuar fazendo pecado, não adianta nada. Mas nós temos que pedir perdão para Deus e abandonar o pecado. Aí sim, Deus ele vai nos perdoar, vai nos revestir de poder, vai nos ajudar, vai abençoar a nossa vida. E por isso nós temos que abandonar a prática do pecado, seja lá qual ele for, o pecado da mentira, o pecado da calúnia, o pecado da blasfêmia, o pecado do ciúmes, porque ciúmes também é um pecado, ciúme exagerado, pecado da ira. Nós temos que deixar essas coisas de lado e se arrepender. Vou deixar uma palavra aqui para a meditação que diz: confessar da palavra hebraica Yodar parece como jogar, atirar e lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de aldar, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber e reconhecer. A palavra aparecer no ato, no contexto da confissão do pecado. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologio, que significa concordar com, consentir, conceder. Esta palavra é composta de raiz amon, junto das pessoas reunidas de longo no ato de falar. A palavra homologio ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Há um verbo grego importante para confessar e cosmólogo, que significa professar, reconhecer, aberta alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com longo. Podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que crê ou saber. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela. Quando o pecado cometido pode ser contra Deus ou contra um irmão. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecado que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. No alto da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero, em uma confissão, busca que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta a auto sincera e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:3, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, viver uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Bem, como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados, a realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal,
Adão e Eva, quando pecou, e por isso recebeu sentença devidas. Além disso, nosso primeiro pai perderam o direito de viver num ambiente mais perfeito e pelo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequência trágica do pecado, tais como alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal e a diversas tentações no gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que a consequência do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. O rei Davi pagou um alto preço com o pecado. A Bíblia mostra que, por isso, a espada não sairia da sua casa. O conflito e o senso de culpa que marcava a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que ele fosse perdoado e o salmista purificado. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio do seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que o nosso pecado deve ser confessado a Cristo. Desta forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. O texto áureo da presente lição nos lembra que oculta o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho, a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão do pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar da misericórdia do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono do pecado revela eficácia no ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho de cura, restauração, conforme lemos nas palavras do salmista. Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e minha maldade não encobri, dizia eu. Confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 51, o 3 e o 5. 3 a 5. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Esta palavra ela se encontra em Provérbio, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Eita, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grande, Deus tremendo. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, oro, Senhor Deus, para essa pessoa, meu Pai,
que vive, Senhor Deus, pecando, Senhor Deus, escondendo os pecados, Senhor. Pai, esses pecados, Senhor Deus, meu Pai, faz com que elas venham se vá crescendo, Senhor Deus, se enfraquecendo, Senhor, e até, meu Pai, ela fica morta espiritualmente por causa que o pecado, Senhor Deus, meu Pai, ele nos mata, porque o salário do pecado é a morte, ó Pai, a morte espiritual. A pessoa está ali na igreja, daqui a pouco a pessoa já não está mais, porque, meu Pai, ela não confessou os pecados, porque, meu Pai, ela não se arrependeu, não falou para Deus, meu Pai, do pecado dela, não pediu perdão, Senhor Deus, a Deus, meu Pai. Pai amado, Pai misericordioso, ó Deus, nós temos que estar pedindo perdão para Deus a todo momento, Senhor, porque nós somos errantes, meu Pai, mas nós, Senhor, é misericordioso, meu Pai, para nos abençoar, Senhor. Nós erramos, Senhor Deus, meu Pai, por palavra, por gesto, por obra, nós pecamos, Senhor Deus, meu Pai. Oh, Pai, pecar, meu Pai, nós sabemos que é errar o alvo, Senhor. Oh, Deus amado, Deus misericordioso, que nós venhamos acertar, Senhor Deus, sempre, meu Pai, o alvo, sempre, meu Pai. Oh, Deus, meu Pai, que a mentira, Senhor Deus, meu Pai, a calúnia, as fofocas, Senhor Deus, meu Pai, vem cair por terra, Senhor Deus, meu Pai, para que a gente tenha um crescimento contigo, Senhor. Pai amado, destrua, Senhor Deus, meu Pai, este mal, destrua, Senhor Deus, essas obras perversas, Senhor, que vem, Senhor Deus, meu Pai, para nos destruir. Pai, nós sabemos, meu Pai, se nós ficarmos, Senhor Deus, meu Pai, com o pecado, Senhor Deus, meu Pai, a gente vai ficando cada dia, Senhor Deus, meu Pai, mais fraco. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas venham confessar os pecados, Senhor Deus, venha pedir perdão para o Senhor e venha abandonar o pecado, Senhor. Que elas não venham, Senhor Deus, ficar, Senhor Deus, meu Pai, vivendo de aparência, guardando, meu Pai, esse pecado, Senhor, e cada dia se afundando mais, Senhor. Oh, Deus amado, Deus misericordioso, meu Pai, nós sabemos que o pecado, Senhor Deus, meu Pai, nos afasta de Ti. Deus poderoso, grande Deus, ajuda, Senhor Deus, meu Pai, essas pessoas, meu Pai, livra elas, protege elas, guarda elas, meu Pai, do maligno, Senhor, porque o inimigo, meu Pai, está aí, Senhor Deus, meu Pai, para nos destruir, Senhor, e Ele quer, meu Pai, que nós vivamos, meu Pai, na mentira, vivamos, Senhor Deus, no pecado, para que nós venhamos, Senhor Deus, sair da Tua presença, Senhor Deus, ir para o mundão fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, Senhor, como nós era outrora, Senhor Deus, escravo do inimigo. Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ser, meu Pai, uma bênção, meu Pai, como sim a tua palavra diz, que nós devemos ser uma bênção, meu Pai. Oh Deus, para a tua obra, para a tua casa, Senhor Deus, meu Pai, e para os irmãos, Senhor. Pai, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, cada vida, Senhor, que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe.